Olá, eu sou o professor Marcelo Rogero, coordenador do Laboratório de Genômica Nutricional e Inflamação na Universidade de São Paulo, e nós vamos conversar hoje sobre o tema nutrição celular, aminoácidos e micronutrientes com ação potencial no estresse oxidativo. Inicialmente, é importante destacar que no estresse oxidativo nós temos importantes mecanismos relacionados ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e nessa aula em particular nós vamos abordar os mecanismos, ou o sistema de defesa antioxidante, e desse sentido nós abordaremos tanto o mecanismo relacionado às enzimas antioxidantes, bem como antioxidantes endógenos e exógenos que compõem o nosso sistema de defesa antioxidante. Quando nós pensamos no sistema antioxidante celular, podemos observar que existe uma importante compartimentalização desse sistema. Aqui, nessa célula, podemos verificar, por exemplo, a presença de uma enzima denominada superóxido dismutase, de uma outra enzima denominada glutationa peroxidase, as quais podem ser encontradas no citoplasma da célula. Além disso, o principal antioxidante celular não enzimático, aqui abreviado como GSH, a glutationa, também apresenta concentrações elevadas no citoplasma da célula. Tanto a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, como a própria glutationa, é um tripeptídeo, no caso aqui da glutationa, né, principal antioxidante não enzimático celular, também estão presentes na mitocôndria. E esse é um fato importante, uma vez que na mitocôndria nós temos uma grande capacidade de produção de espécies reativas de oxigênio. Cabe ainda destacar que em peroxissomas encontramos também enzimas antioxidantes como a catalase e a SOD. Na membrana plasmática, a qual é possível encontrar uma concentração significativa de ácidos graxos poliinsaturados, os quais podem sofrer lipoperoxidação, é importante destacar a presença de antioxidantes como a vitamina E e o beta-caroteno. Então, nesse sentido, podemos observar que o nosso sistema antioxidante, aqui são exemplos, estão presentes, esses fatores, tanto enzimas como esses compostos, estão presentes em diferentes partes da célula. Com destaque para as enzimas, nós iniciaremos mencionando o papel da superóxido dismutase. A SOD apresenta na sua constituição cobre e zinco quando nós analisamos a porção citoplasmática, essa SOD que está presente no citoplasma da célula, a qual é dependente de cobre e zinco. Todavia, a SOD presente na mitocôndria é dependente de manganês. E a superóxido dismutase apresenta um importante papel na conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio, sendo que esse peróxido de hidrogênio pode sofrer a ação de uma enzima denominada glutationa peroxidase, a qual é dependente de selênio. O selênio participa da constituição da glutationa peroxidase por meio da inserção do aminoácido selenocisteína. Nós temos aqui, nessa reação onde o peróxido de hidrogênio é convertido em água, a participação da glutationa, que é um tripeptídeo, a qual, na sua forma reduzida, passa para a forma oxidada e, consequentemente, nós temos a formação aqui de água. Nesse sentido, podemos verificar que a glutationa, a qual é formada por 3 aminoácidos, glutamato, cisteína e glicina, é um dos principais mecanismos que a célula dispõe para a redução do estresse oxidativo. A glutationa está presente em concentrações significativamente elevadas quando nós comparamos com outros antioxidantes na célula, concentrações da ordem de 1 até 10 milimolar. E nós podemos encontrar a glutationa em diferentes partes da célula, no citoplasma, na mitocôndria e também no núcleo celular. A glutationa, portanto, é sintetizada a partir de 3 aminoácidos.
e a síntese intracelular da glutationa inicia-se por meio de uma reação catalisada pela enzima gama-glutamilcisteína sintetase, reação essa dependente de ATP, no qual, a partir do glutamato e da cisteína, nós temos a formação do gama-glutamilcisteína. Posteriormente, numa reação catalisada pela glutationa sintetase, ou seja, o gama-glutamilcisteína mais a glicina, nós temos finalmente a produção da glutationa. O GSH seria aqui o símbolo da glutationa, que é a forma reduzida desse antioxidante. Quando a glutationa atua como antioxidante, nós podemos ter a ação, consequentemente, da glutationa peroxidase, e essa glutationa passa para a forma de glutationa oxidada. Na célula, existem mecanismos que permitem a regeneração da glutationa para sua forma reduzida. A glutationa redutase é uma enzima que favorece a conversão da glutationa oxidada, voltando para a forma de glutationa reduzida. Gostaria de destacar que a glutationa peroxidase apresenta na sua constituição selênio, uma vez que nós temos a inserção aqui, a glutationa peroxidase é uma selenoproteína, e o selênio é inserido na forma de um aminoácido, que é a selenocisteína. Todavia, a glutationa redutase também é uma enzima que é dependente da vitamina B2. Podemos observar, portanto, que no metabolismo da glutationa, nós temos aqui o papel de pelo menos 4 importantes proteínas: a gama-glutamilcisteína sintetase, glutationa sintetase, a glutationa peroxidase e a glutationa redutase. Os genes que codificam a expressão dessas enzimas estão relacionados com um importante fator de transcrição, designado NRF2. Numa condição constitutiva, onde nós não temos aumento do estresse oxidativo na célula, é possível verificar que o NRF2, o fator de transcrição, está associado com uma proteína denominada KEAP1. Essa proteína mantém o NRF2 no citoplasma. Quando nós não temos aumento do estresse oxidativo, o NRF2 pode sofrer um processo de poliobictinação e posteriormente é degradado no proteassoma. Contudo, numa situação em que nós temos aumento do estresse oxidativo, e essa proteína aqui, a KEAP1, pode ser caracterizada como um sensor de estresse oxidativo, nós temos a dissociação da KEAP1 do NRF2. Esse NRF2 ele sofre fosforilação no citoplasma e acaba translocando para o núcleo celular. No núcleo, o NRF2 se liga a uma região denominada elemento de resposta antioxidante e, em alguns genes, esse elemento de resposta antioxidante pode favorecer o aumento da transcrição. Particularmente, nós podemos ter aumento da expressão dos seguintes genes: gama-glutamilcisteína sintetase, glutationa sintetase, glutationa redutase, glutationa peroxidase, e além das enzimas também com ação antioxidante, SOD e catalase. Então, observando aqui o importante papel do NRF2 no mecanismo de controle do estresse oxidativo por meio do aumento da expressão de proteínas que atuam no sistema antioxidante. Considerando o importante papel da glutationa e os fatores relacionados ao seu metabolismo, alguns autores se propuseram a investigar se ocorreria uma alteração das concentrações de glutationa ou do metabolismo da glutationa com o envelhecimento. Sem dúvida, nós temos aqui alguns estudos que trazem resultados bastante interessantes. Esse é um estudo que avaliou indivíduos desde o nascimento e também indivíduos até aproximadamente 70 anos de idade. Então, podemos observar aqui, né, um grupo de indivíduos com uma faixa aqui de aproximadamente 70 anos, onde as concentrações da glutationa sofrem redução com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, nós podemos observar um aumento da concentração da glutationa oxidada com o envelhecimento. Diante desses resultados, uma maneira interessante de analisar
o metabolismo da glutationa com o envelhecimento é traçar a razão glutationa reduzida por glutationa oxidada. E aqui nós podemos observar que a razão glutationa reduzida, glutationa oxidada, sofre redução com o envelhecimento. Trago aqui um outro estudo que também analisou a concentração da glutationa. Esse é um estudo que avaliou indivíduos com idade inferior a 60 anos, aqui a média de idade era 31 anos. Esse outro grupo, indivíduos acima de 60 anos, a média de idade era 72. E aqui, indivíduos com diabetes com uma média de idade de 71 anos. É importante destacar que quando nós comparamos indivíduos acima de 60 anos com indivíduos jovens, há uma redução da concentração da glutationa. Do mesmo modo, indivíduos com 71 anos de idade, aqui a média de idade do grupo, com diabetes, quando comparados com indivíduos mais jovens, também apresentam redução das concentrações de glutationa. Nesse cenário, estudos têm sido realizados com o intuito de verificar se a suplementação de aminoácidos poderia aumentar as concentrações de glutationa, particularmente em indivíduos idosos. Considerando que a glutationa é formada por glutamato, cisteína e glicina, poderíamos inicialmente pensar que a suplementação dos 3 aminoácidos seria interessante. Todavia, o glutamato na célula é oriundo a partir de diferentes reações de transaminação, o que faz com que esse aminoácido não seja um aminoácido limitante na síntese intracelular da glutationa. Porém, estudos têm sido realizados com a suplementação de cisteína e glicina, e é o que nós vamos abordar nos próximos slides. Cisteína e glicina, quando nós verificamos a classificação nutricional de aminoácidos, estão presentes no grupo denominado condicionalmente indispensáveis. Então, aqui a cisteína e a glicina, juntamente com outros aminoácidos, estão no grupo onde a concentração desses aminoácidos pode estar reduzida em diferentes condições clínicas, ou seja, a capacidade de síntese do organismo é menor do que a demanda celular, o que classificaria esse aminoácido como condicionalmente indispensável. A cisteína apresenta diferentes funções que estão envolvidas no metabolismo, por exemplo, da taurina, metionina e da própria glutationa, conforme nós já mencionamos. Além disso, a glicina também é um aminoácido envolvido em diferentes vias celulares, como síntese do M, creatina, glutationa, bases nitrogenadas, metabolismo do grupo metil e também ácidos biliares. Considerando esses aspectos do potencial, efeito da suplementação de cisteína e glicina na redução do estresse oxidativo em indivíduos idosos, eu trago aqui um estudo que investigou o efeito da suplementação desses aminoácidos em indivíduos idosos, sendo que esses indivíduos foram comparados com adultos jovens que não foram suplementados nesse estudo. Os indivíduos idosos foram suplementados com cisteína e glicina durante um período de 14 dias. Aqui ao fundo, eu trago a imagem de um eritrócito, exatamente para lembrar ou para ficar mais fácil o entendimento de que todas as análises que eu estou apresentando foram análises realizadas a partir de eritrócitos. Então, nós temos aqui a concentração de cisteína eritrocitária, que em idosos era significativamente menor comparada com adultos jovens. Quando esses indivíduos idosos foram suplementados com cisteína e glicina durante 14 dias, após o período de suplementação, nós podemos observar um aumento significativo da concentração de cisteína, praticamente igualando os valores observados em adultos jovens. No tocante à concentração eritrocitária de glicina, podemos observar novamente, idosos apresentavam menor concentração eritrocitária de glicina comparado com adultos jovens, sendo que após o período de suplementação, houve um aumento significativo da concentração de glicina,
comparável às concentrações observadas em adultos jovens. Considerando que a suplementação acarreta em aumento da cisteína e da glicina, um importante marcador de análise num estudo como esse é a concentração da glutationa eritrocitária. E aqui podemos verificar aumento significativo da concentração da glutationa eritrocitária em indivíduos idosos após o período de suplementação de 14 dias. Sendo que os aminoácidos que foram suplementados favoreceram a síntese intracelular da glutationa. E, neste caso, podemos observar que a taxa de síntese fracional aumenta após a suplementação, o mesmo ocorrendo com a taxa de síntese absoluta da glutationa. Nesse estudo, a razão glutationa reduzida a glutationa oxidada, que acaba sendo um importante marcador para avaliação do potencial antioxidante do sistema da glutationa, indivíduos idosos no baseline apresentavam menor razão glutationa oxidada em comparação ao grupo de adultos jovens, sendo que, após o período de suplementação, nós temos um aumento significativo da razão glutationa reduzida a glutationa oxidada. Um marcador de estresse oxidativo nesse estudo diz respeito, por exemplo, à concentração de lipoperóxidos. No início do estudo, no baseline, indivíduos idosos apresentavam maior concentração do que indivíduos adultos jovens. Após a suplementação, podemos observar uma redução significativa da concentração de lipoperóxidos quando comparada com a concentração no baseline em indivíduos idosos. Trago aqui um outro estudo, agora realizado com indivíduos com diabetes não controlado, e conforme nós já havíamos mencionado, o diabetes pode ser caracterizado como uma situação também relacionada ao aumento do estresse oxidativo. Esse é um estudo onde indivíduos diabéticos, uma média de idade de 51 anos, foram comparados com indivíduos controle com uma média de idade de 50 anos. Os indivíduos foram suplementados também com cisteína e glicina durante um período de 14 dias. E nesse estudo, o grupo de indivíduos com diabetes no baseline apresentava menor concentração eritrocitária de cisteína, sendo esta concentração de cisteína no eritrócito aumentada pós-suplementação e valores, de cisteína eritrocitária que foram similares àqueles observados ao grupo controle. Similarmente, a concentração de glicina era menor no baseline no grupo diabético, quando comparado com o controle, sendo que após a suplementação, os indivíduos com diabetes apresentaram valores de glicina similares àquele do grupo controle. Nesse estudo, também foi avaliada a concentração de glutationa, a qual, ao final do período de suplementação, foi significativamente maior do que no período pré-suplementação, no grupo com diabetes. A taxa de síntese fracional também foi aumentada no grupo diabético pós-suplementação em relação ao grupo diabético no período pré-suplementação, e o mesmo ocorrendo em relação à taxa de síntese absoluta. A concentração de lipoperóxidos, que se caracteriza aqui como um biomarcador do estresse oxidativo, podemos observar uma concentração significativamente maior no grupo com diabetes, no baseline, comparado com o grupo controle, e temos aqui uma redução significativa no grupo suplementado com cisteína e glicina após 14 dias de suplementação, sendo que essa concentração é significativamente menor quando comparado com os valores no baseline, indicando que o aumento, do sistema da glutationa, a maior concentração de glutationa e a maior capacidade de síntese no eritrócito acarreta numa redução de biomarcadores associados ao estresse oxidativo. Esse é um outro estudo também que comparou indivíduos jovens com indivíduos idosos, e aqui nós temos um importante marcador que diz respeito à capacidade de oxidação de ácidos graxos mitocondrial. Já é conhecido na literatura que com o envelhecimento, uma das teorias propostas
está associada com a disfunção mitocondrial, o que prejudicaria de maneira importante a capacidade de oxidação de ácidos graxos. Nesse sentido, podemos observar aqui, em indivíduos deficientes em glutationa, uma menor capacidade de oxidação de ácidos graxos quando comparados com indivíduos jovens. A suplementação de cisteína e glicina durante um período novamente de 14 dias permite um aumento significativo da capacidade de oxidação de ácidos graxos quando comparados com os valores observados no baseline. Além disso, indivíduos idosos com reduzida concentração de glutationa em eritrócitos apresentavam maiores valores para o índice ROMA, o qual está associado, né, à resistência à ação da insulina. A suplementação com glicina e cisteína permite uma redução significativa do ROM-IR quando comparado com os valores observados no baseline. Trago aqui um outro estudo, numa condição onde nós temos um importante componente, que é o aumento da inflamação, onde indivíduos infectados com HIV, uma média de idade de 56 anos, foram estudados também em relação ao sistema da glutationa e ao estresse oxidativo. Esses indivíduos foram suplementados também com cisteína e glicina durante um período de 14 dias. E é possível observar que, pós-suplementação, há um aumento significativo da concentração de cisteína eritrocitária, o mesmo ocorrendo também em relação à glicina, um aumento significativo da glicina eritrocitária, assim como, nesse estudo, foi possível observar um aumento da taxa de síntese absoluta de glutationa, bem como um aumento da glutationa eritrocitária. Esse estudo e os estudos anteriormente demonstrados nos levam a crer que, sem dúvida, um importante limitante da síntese intracelular da glutationa é o fornecimento de aminoácidos, no caso cisteína e glicina, uma vez que o aumento da concentração desses aminoácidos favorece um retorno a uma taxa de síntese adequada na célula. Isso também está associado com o aumento da razão de glutationa reduzida por glutationa oxidada em indivíduos suplementados durante 14 dias, e bem como foi verificada uma redução de biomarcadores associados ao estresse oxidativo. Aqui, a análise de espécies reativas de oxigênio, nós temos uma menor concentração no período pós-suplementação. Além da suplementação de aminoácidos, que é um dos pontos relacionados aqui à nossa aula, nós também podemos citar no sistema antioxidante, né, outros antioxidantes que participam no interrelacionamento de antioxidantes, como o alfa-tocoferol, a principal forma ativa da vitamina E. Na membrana plasmática, o alfa-tocoferol pode inativar espécies reativas de oxigênio, e nesse caso o alfa-tocoferol passa por uma forma oxidada, denominada radical alfa-tocoferil. Então aqui temos um importante papel protetor do alfa-tocoferol, particularmente porque na membrana plasmática nós temos uma elevada concentração de ácidos graxos poliinsaturados presentes nos fosfolipídios. Todavia, o ascorbato pode regenerar o alfa-tocoferol, e desse modo o ascorbato passa para uma forma oxidada, designada radical ascorbil. Então aqui mostramos o importante papel da vitamina E e agora um papel da vitamina C. Esse radical ascorbil, a forma oxidada aqui do ascorbato, nós podemos ter a regeneração do ascorbato por meio da glutationa, que eu já havia mencionado anteriormente, que é o principal antioxidante intracelular não enzimático, e essa glutationa, aqui a forma reduzida, pode regenerar a vitamina C e a glutationa passa para a forma oxidada. Todavia, nós temos uma enzima glutationa redutase que permite, consequentemente, a regeneração da glutationa, sendo que essa reação é dependente de NADPH, que é oriundo da via das pentoses.
o que acarreta na formação de NAD+P. Além da vitamina E, vitamina C e glutationa, também podemos acrescentar aqui o papel do beta-caroteno, o qual pode auxiliar também no mecanismo antioxidante intracelular. Em relação à vitamina C, além do papel da vitamina C, por exemplo, regenerando ali o radical, né, a forma oxidada do beta-caroteno e da vitamina E, a vitamina C exerce papel relevante no sistema imunológico. Por exemplo, aqui nós temos um neutrófilo, uma célula importante, um fagócito importante na imunidade inata, e é possível verificar que a concentração de vitamina C no neutrófilo chega a ser 25 vezes superior àquela encontrada no plasma. Uma das explicações para que nós tenhamos elevada concentração de vitamina C em neutrófilos é que células do sistema imune, particularmente fagócitos, apresentam capacidade de produção elevada de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, por exemplo, numa infecção. E desse modo, a vitamina C participa de um mecanismo de proteção numa célula que apresenta uma grande capacidade de produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Zinco, conforme nós já havíamos mencionado, que participa, né, na constituição ali da superóxido dismutase, apresenta importante papel no estresse oxidativo e na inflamação. Por exemplo, situações como aumento da ingestão de lipídios pode acarretar num quadro designado endotoxemia metabólica, onde nós temos um aumento da concentração de LPS. Na obesidade, no diabetes, na doença cardiovascular, por exemplo, nós podemos ter um aumento significativo das concentrações de TNF-alfa. Podemos observar que tanto a via do Toll-like 4, que é ativada por um ligante, o LPS, bem como a via do TNF-alfa, essas vias culminam no aumento da atividade de um fator de transcrição designado NF-κB, que está associado com o aumento da resposta inflamatória. Porém, na célula, nós temos fatores de transcrição, particularmente receptores nucleares, e aqui eu trago um exemplo, PIPAR, o qual apresenta na sua constituição átomos de zinco. E o PIPAR apresenta uma capacidade importante de reduzir a atividade transcricional do NF-κB. Então, nesse sentido, deficiência de zinco, por exemplo, poderia ser um importante fator para um aumento da resposta inflamatória. E como nós já havíamos comentado, né, o zinco participa da constituição do PPAR, que além de reduzir a resposta inflamatória, uma vez que reduz a atividade transcricional do NF-κB, o PPAR também está associado com o aumento da expressão do IκB-alfa, que atua como inibidor do NF-κB, e aumento da expressão da catalase, que é uma enzima com ação antioxidante. O zinco também está associado com a superóxido dismutase, conforme nós já havíamos comentado, atuando particularmente na conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. E desse modo, podemos observar aqui mais um papel do zinco, atenuando o estresse oxidativo. O zinco apresenta também um outro importante papel no que diz respeito ao NRF2, um fator de transcrição que está relacionado com o aumento da expressão de enzimas antioxidantes. Podemos observar que em situações de deficiência de zinco, nós podemos ter um aumento da resposta inflamatória, conforme eu mencionei no slide anterior, aumento do estresse oxidativo, uma vez que a inflamação aumenta o estresse oxidativo, bem como o estresse oxidativo também aumenta, né, vias de sinalização relacionadas à inflamação, e esses fatores estão associados ao aumento do estresse do retículo endoplasmático. Cabe destacar que na deficiência de zinco, nós temos uma redução da atividade da AKT e, consequentemente, uma maior translocação para o núcleo de uma proteína denominada FIM. Essa proteína no núcleo faz com que o NRF2 se desloque para o citoplasma e, consequentemente, sofra degradação. Esse mecanismo associado à deficiência de zinco, sem dúvida, acarreta numa menor capacidade de
expressão de enzimas com ação antioxidante. O selênio também está associado ao estresse oxidativo. Podemos observar aqui que espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, por exemplo, pode ativar importantes quinases, como a IKK-beta, que, por sua vez, ativa fatores de transcrição, como o NF-κB, uma vez que essa quinase fosforila o inibidor do NF-κB, o IKB-alfa, e desse modo o NF-κB consegue translocar para o núcleo e aumentar a expressão de genes pró-inflamatórios. O selênio, por sua vez, por meio da sua participação na constituição da glutationa peroxidase, reduz a concentração de peróxido de hidrogênio, e cabe destacar, assim como eu havia mencionado no caso do zinco, que a deficiência do zinco tem importante papel na atividade do NRF2, a redução da concentração de selênio na dieta, no caso, aqui nós podemos mencionar, por exemplo, indivíduos que apresentam deficiência de ingestão de selênio, isso também está associado com uma menor expressão da glutationa peroxidase. Desse modo, conforme nós abordamos aqui diferentes situações onde nós temos o papel de aminoácidos e de micronutrientes no sistema antioxidante, bem como as enzimas antioxidantes que são dependentes, por exemplo, de cobre, zinco, selênio, é importante destacar que esse sistema atua de forma integrada. Portanto, nós temos que considerar que na nossa alimentação nós devemos fornecer quantidades adequadas tanto de zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina C, vitamina E, e nesse sistema nós temos um importante papel também das enzimas superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. E como nós mencionamos hoje, o papel da glutationa representa algo de destaque, particularmente com os estudos que já foram publicados mostrando que com o envelhecimento nós podemos ter uma redução desse importante antioxidante intracelular não enzimático. Portanto, os estudos publicados até o momento, indicam que a suplementação de cisteína e glicina pode aumentar a concentração de glutationa intracelular, acarretando também no aumento da razão glutationa reduzida a glutationa oxidada, o que promove redução do estresse oxidativo, particularmente da concentração de espécies reativas de oxigênio, e, além disso, a suplementação de cisteína e glicina pode ter um papel importante na redução da disfunção mitocondrial, ou em aumento da função mitocondrial, o que, por exemplo, está associado com o aumento da oxidação de ácidos graxos em indivíduos idosos. Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Muito obrigado.